Você já parou para observar como o mundo moderno tenta transformar a conquista em um jogo de humilhação para o homem? Por todos os lados, somos bombardeados com a ideia de que, para conquistar uma mulher de alto nível, você precisa ser um eterno bajulador, um fornecedor de validação barata e alguém que está sempre disposto a sacrificar a própria dignidade em troca de um sorriso. O erro trágico que a maioria dos homens comete é acreditar que a paixão é algo que você compra com favores ou implora com insistência. Mas hoje, vamos quebrar essa ilusão. Vamos mergulhar na sabedoria dos mestres estoicos para entender que o verdadeiro poder de conquista não vem do que você faz para ela, mas de quem você se torna para o mundo. O estoicismo nos ensina que a atração não é um evento isolado, é uma consequência da sua densidade interna. Se você é um homem que não se governa, você nunca poderá governar o coração de ninguém. O homem comum entra na arena da sedução como um caçador faminto, e o problema é que a presa sempre sente o cheiro do desespero. Quando você aborda uma mulher com a mentalidade de que precisa dela para ser feliz ou para validar a sua masculinidade, você já perdeu antes mesmo de abrir a boca. A carência é o maior repelente que existe. Ela sinaliza que o seu império interno está em ruínas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se os seus pensamentos estão focados na escassez, a sua realidade será de rejeição. A solução prática para inverter esse jogo é a mudança de polaridade. Você deve deixar de ser o homem que busca e passar a ser o homem que é buscado. Isso começa no momento em que você decide que a sua aprovação pessoal é 1000 vezes mais importante do que a aprovação de qualquer mulher, por mais bela que ela seja. Imagine o impacto de um homem que entra em um ambiente e não está desesperado para ser notado. Ele não olha em volta buscando validação, ele não força sorrisos e ele não tenta impressionar ninguém com palavras vazias. Ele possui o que os estoicos chamavam de apatheia, não uma frieza sem alma, mas uma liberdade emocional absoluta. Quando uma mulher encontra um homem que é verdadeiramente dono de si, algo instintivo desperta nela. Ela percebe que você não pode ser manipulado pelos jogos emocionais que ela usa para controlar os homens comuns. Isso gera uma curiosidade profunda. A paixão não nasce do conforto total, ela nasce do mistério e do desafio. Se você se entrega de bandeja, se você se torna o cara legal, que concorda com tudo, você se torna invisível. Mas se você se posiciona como um homem de princípios, que tem uma vida vibrante e um propósito inabalável, você se torna um prêmio que ela sente a necessidade de conquistar. O erro que você precisa erradicar hoje é colocar qualquer pessoa em um pedestal. Quando você coloca uma mulher em um pedestal, você a obriga a olhar para você de cima para baixo. E ninguém se apaixona por quem está abaixo. O estoicismo nos ensina a ver as coisas como elas realmente são, sem o filtro da luxúria ou da idealização. Ela é um ser humano, com falhas, inseguranças e dúvidas, assim como qualquer outro. Ao tratá-la com respeito, mas com uma neutralidade inabalável, você quebra o padrão de comportamento que ela está acostumada a receber de homens medíocres. Essa normalidade superior é magnética. Ela começa a se perguntar por que você não está agindo como os outros. É nesse espaço de dúvida que a semente do interesse começa a brotar. Você não está tentando conquistá-la, você está dando a ela a oportunidade de provar que ela é digna de entrar no seu mundo. Pense na história de Epicteto, que foi um escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história. Ele ensinava que a liberdade é a única coisa que realmente importa e que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Se você fica ansioso esperando uma resposta no WhatsApp, você é um escravo. Se você muda os seus planos para se adequar à agenda dela sem que haja reciprocidade,
você é um escravo. O homem que conquista qualquer mulher é aquele que é verdadeiramente livre. Ele está presente na interação. Ele é charmoso, ele é intenso, mas ele está pronto para caminhar na direção oposta se a dinâmica não for de alto nível. Essa disposição para a retirada é o que cria a atenção necessária para a paixão. Ela precisa sentir que você é um homem de opções, e a sua opção principal é sempre a sua própria paz de espírito. Reflita agora sobre as suas interações passadas. Quantas vezes você perdeu uma mulher porque foi bom demais, disponível demais ou previsível demais? A paixão exige uma certa dose de perigo emocional. Ela precisa sentir que você é um território vasto e inexplorado. O envolvimento dela é como uma jornada. Se a jornada for curta e fácil, ela não terá valor. O homem estoico constrói uma jornada de montanhas e vales. Ele oferece presença absoluta quando está com ela, mas desaparece completamente no seu trabalho e nos seus estudos quando não está. Ele não preenche o tempo dela com ruído. Ele preenche o tempo dela com qualidade e força. O objetivo aqui não é apenas pegar alguém, é forjar uma conexão onde ela se sinta inspirada a ser a melhor versão de si mesma para estar ao seu lado. Neste vídeo, vamos dissecar os pilares que transformam um homem comum em um conquistador inabalável. Vamos entender como a indiferença seletiva pode ser a sua maior arma, como a autarquia masculina cria um aura de poder e como a sua presença pode se tornar o filtro definitivo para atrair mulheres de alto valor. Você não está aqui para aprender frases prontas ou truques mentais. Você está aqui para passar por uma transmutação de caráter. A partir de agora, o seu sucesso com as mulheres será apenas o reflexo do sucesso que você tem em dominar os seus próprios impulsos e medos. O mundo se curva diante do homem que sabe exatamente para onde está indo. Antes de avançarmos para o primeiro grande pilar desta transformação, eu preciso saber se você está pronto para abandonar a pele do homem carente, se você aceita o desafio de se tornar o prêmio e viver pelo código do autodomínio. Deixe a sua marca aqui embaixo. Comente a palavra soberano, para confirmar que você entendeu que a sua jornada de conquista começa dentro de você. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque cada parte deste roteiro é um degrau rumo ao seu novo eu. Prepare-se para o próximo capítulo, onde vamos explorar a indiferença seletiva e a lei do desafio. Você vai aprender como o conceito de adiafora pode fazer com que você permaneça calmo e atraente, enquanto todos os outros homens estão perdendo a cabeça. O jogo vai mudar e você será o único mestre das regras. Agora que você assumiu a postura de um soberano, precisamos dominar a ferramenta mais afiada da psicologia estoica, a indiferença seletiva. O erro fatal que 99% dos homens comete ao tentar conquistar uma mulher é reagir com intensidade exagerada à beleza dela. Eles veem um rosto bonito e, instantaneamente, a sua lógica é substituída por um desejo de agradar. Eles tornam-se reativos. Se ela sorri, eles ficam eufóricos. Se ela é fria, eles entram em desespero. No estoicismo, temos o conceito de adiafora, as coisas indiferentes. A beleza externa é um indiferente preferível, mas nunca deve ser o centro da sua atenção. Quando você entra em uma interação e trata a beleza dela com uma indiferença educada, você quebra o pedestal em que ela foi colocada por todos os outros homens. Isso não é ser rude, é ser alguém que valoriza o caráter acima da estética. A solução prática para este pilar é a lei do desafio. Uma mulher de alto valor é constantemente bombardeada por validação barata. Para ela, a atenção masculina é uma mercadoria abundante e, por isso, tem pouco valor. Quando você aplica a indiferença seletiva, você comunica que a sua atenção é um recurso escasso, que não pode ser comprado apenas com um decote ou um olhar sedutor.
Você deve ser o juiz que avalia se a personalidade dela, a inteligência dela e a virtude dela são dignas do seu tempo. Isso inverte a polaridade da conquista. Em vez de você tentar provar que é bom o suficiente para ela, ela sente que precisa provar que é mais do que apenas um rosto bonito para você. O interesse dela nasce da necessidade de decifrar por que você, ao contrário de todos os outros, não está babando por ela. Imagine a seguinte situação da vida real. Você está conversando com uma mulher extremamente atraente. O homem comum está inclinado para frente, rindo de todas as piadas sem graça dela e tentando desesperadamente manter o assunto vivo. Ele está a investir 100%, enquanto ela investe 10%. Agora, visualize o homem inabalável. Ele está recostado, relaxado, ouvindo com um meio sorriso. Ele faz perguntas que desafiam as crenças dela. Se ela tenta fazer um jogo de desinteresse, ele simplesmente aceita e volta a sua atenção para outra coisa, ou para o seu próprio drink, sem um pingo de ansiedade. Esse desapego é o que chamamos de vácuo de validação. Como ela não está recebendo o que esperava, a sua submissão, ela sente um impulso instintivo de preencher esse vácuo com esforço. É aqui que ela começa a se apaixonar, porque ela está finalmente trabalhando para conquistar um homem de alto valor. O erro que você deve erradicar é a reatividade emocional. Sêneca ensinava que não há maior escravidão do que ser escravo das próprias paixões. Se ela demora para responder ou cancela um encontro, e você reage com raiva, ironia ou tristeza, você acabou de mostrar que ela tem as rédeas da sua felicidade. O homem inabalável pratica a indiferença estoica diante de tais eventos. Se ela cancela, você responde com um simples "tudo bem, aproveite o seu tempo". E você realmente não se importa, porque o seu tempo é precioso e você já tem outras coisas grandiosas para fazer. Essa falta de resistência e de drama é perturbadoramente atraente. Ela percebe que você não é uma criança carente de atenção, mas um homem que possui um centro de gravidade tão forte que nada que ela faça pode te tirar do eixo. Reflita agora. Você tem coragem de desviar o olhar quando ela está sendo manipuladora? Você tem a força de caráter para discordar de uma opinião dela se ela for contra a sua virtude? A maioria dos homens concorda com tudo para evitar o conflito, mas o conflito controlado é o que gera respeito. A mulher não se apaixona pelo homem que ela pode dominar. Ela se apaixona pelo homem que ela não consegue dobrar. A indiferença seletiva é a sua armadura contra a manipulação. Ao não reagir aos estímulos superficiais dela, você força a interação a subir de nível. Você está dizendo silenciosamente: eu vi a sua beleza, mas o que mais você tem a oferecer? Esse desafio silencioso é o combustível da paixão feminina de alto nível. Pense na metáfora do espelho e da pedra. O homem comum é como um espelho. Ele reflete exatamente o que ela faz. Se ela é fria, ele fica triste. Se ela é quente, ele ferve. O homem estoico é como uma pedra no fundo de um rio. A água, as emoções e caprichos dela pode passar por cima dele, pode ser gelada ou turbulenta, mas a pedra permanece lá, imóvel, sólida e imperturbável. Com o tempo, a água se molda ao redor da pedra. Se você for a pedra, ela se apaixonará pela sua estabilidade. Ela sentirá que não importa o quão caótica a vida dela esteja, você é o ponto fixo onde ela pode encontrar ordem. Mas essa ordem só existe porque você é indiferente às tempestades desnecessárias. A prática do desafio também envolve o puxar e empurrar emocional. Você oferece uma presença intensa e focada por um momento, o puxar, mas logo em seguida retoma a sua indiferença e foca no seu propósito, o empurrar. Isso cria um ritmo de saudade e desejo. O envolvimento dela acontece nos intervalos em que você não está lá dando validação. É no silêncio entre as notas que a música da atração é composta.
Se você toca a mesma nota de atenção o tempo todo, você se torna apenas um ruído de fundo. Aprenda a ser econômico com o seu afeto. Dê-o como uma recompensa pela virtude dela e não como uma esmola pela existência dela. A partir de hoje, comece a treinar a sua visão para enxergar além da superfície. Quando estiver com uma mulher, procure por traços de caráter, inteligência e integridade. Se ela não os tiver, reduza o seu investimento imediatamente. Não perca o seu tempo estoico com quem é apenas uma casca preferível. Ao elevar o seu padrão de exigência e manter a sua indiferença seletiva, você se torna o filtro pelo qual ela deseja passar. Você deixa de ser um dos muitos que a querem para ser o único que ela sente que precisa conquistar. Este domínio sobre a sua reatividade prepara o terreno para o nosso próximo pilar. No próximo capítulo, vamos tratar da autarquia e da aura do homem completo. Você vai descobrir como transformar a sua vida em um império tão próspero que a paixão dela será apenas uma consequência natural do desejo dela de fazer parte da sua ordem e da sua estabilidade. Esteja pronto para entender que o maior convite que você pode fazer a uma mulher é o de ser uma convidada de honra no banquete da sua vida e nunca a dona do cardápio. Dominar a indiferença foi o seu primeiro teste de força, mas agora precisamos construir o terreno onde essa paixão irá criar raízes. A autarquia. No estoicismo, a autarquia é o estado de autossuficiência da alma. É a compreensão profunda de que você já possui tudo o que é necessário para ser completo dentro da sua própria virtude. O erro catastrófico que impede uma mulher de se apaixonar por você é a percepção de que existe um buraco na sua vida que você espera que ela preencha. Quando um homem age como se a mulher fosse a peça que faltava no seu quebra-cabeça, ele comunica fraqueza. Ele mostra que o seu império está incompleto e que ele é um mendigo emocional buscando abrigo. Uma mulher não quer ser a fundação da sua felicidade. Ela quer ser a convidada de honra em um castelo que já está de pé, sólido e imponente. A solução prática para este pilar é a construção do império pessoal. A paixão feminina é, em grande parte, inspirada pela admiração e pela segurança. Para fazer uma mulher se apaixonar, ela precisa sentir que a sua vida é um trem em alta velocidade, seguindo em direção a um destino grandioso, e que ela tem a sorte de ter conseguido um bilhete para essa viagem. O seu trabalho, o seu corpo, os seus estudos e a sua missão de vida devem ser a sua prioridade absoluta. Marco Aurélio acordava cedo para cumprir o seu dever como imperador, não porque ele queria ser amado pelo povo, mas porque esse era o seu propósito. Quando você vive pelo seu propósito, você emana uma aura de competência e estabilidade que é irresistível. A paixão dela nasce quando ela percebe que você não precisa dela para ser um homem de sucesso, mas que você escolhe tê-la por perto porque ela agrega valor à sua jornada. Imagine a diferença entre dois homens. O primeiro vive em função de encontrar alguém. Ele sai todos os finais de semana com o único objetivo de conhecer mulheres. Gasta o que não tem para impressionar e está sempre disponível para qualquer convite. O segundo homem está focado em dominar a sua área de atuação, treina com disciplina espartana e dedica as suas noites ao estudo e ao crescimento do seu império. Quando este segundo homem interage com uma mulher, ele não está tentando ganhá-la. Ele está apenas compartilhando um pouco da sua energia transbordante. Qual destes dois você acha que desperta o desejo de envolvimento emocional? A mulher quer fazer parte da vida do homem que tem uma vida. Se a sua vida se resume a persegui-la, você se torna o entretenimento dela, nunca o mestre dela. A autarquia é o que te torna um homem de alto valor, pois o seu valor é intrínseco e não depende de fatores externos. O erro que você deve erradicar imediatamente é a disponibilidade total.
Muitos homens acreditam que ser o porto seguro significa estar disponível 24 horas por dia para ouvir as lamentações dela ou para saírem a qualquer momento. Isso não é ser um porto seguro, isso é ser um capacho. O estoicismo ensina que o tempo é o nosso bem mais precioso. Se você entrega o seu tempo sem critério, você está dizendo que o seu tempo não vale nada. Um homem autárquico tem uma agenda cheia de propósitos. Se ela quiser te ver, ela precisa se encaixar no seu mundo. Esse distanciamento saudável e focado na missão cria o que chamamos de saudade produtiva. É no tempo em que você está longe, construindo o seu legado, que ela processa o que sente por você. A paixão acontece no intervalo entre os encontros, na mente dela, enquanto ela se pergunta onde você está e que grandeza você está construindo agora. Reflita agora, se todos os seus relacionamentos acabassem hoje, o que sobraria da sua vida? Se a resposta for um vazio absoluto, você está vivendo em perigo emocional. O homem inabalável cultiva paixões e objetivos que são independentes das mulheres. Ele ama o seu treino, ele ama os seus livros, ele ama a sua carreira. Essa aura de ocupado com o que importa é o que te torna um desafio constante. A mulher sente que precisa se esforçar para manter o seu interesse, porque ela sabe que se ela vacilar, você voltará para o seu império com a mesma satisfação de sempre. A paixão dela é alimentada pelo medo de perder o acesso a um homem tão completo e focado. Você não implora por amor. Você atrai amor por ser a personificação da ordem e do progresso. Pense na metáfora do jardim e das borboletas. O homem comum corre atrás das borboletas com uma rede, assustando-as e cansando-se no processo. O homem autárquico dedica-se a cultivar o jardim mais magnífico, fértil e perfumado da região. Ele limpa as ervas daninhas, seus vícios, planta flores raras, suas virtudes, e constrói fontes de água cristalina, sua sabedoria. Com o tempo, as borboletas vêm até o jardim e não querem mais ir embora. E se uma borboleta partir, o jardim continua sendo um lugar maravilhoso para se viver. Quando você foca na sua autarquia, você está a cultivar o seu jardim. As mulheres não são o objetivo. Elas são as borboletas que serão atraídas pela beleza e pela força da estrutura que você criou sozinho. A autarquia também te dá a voz da verdade. Como você não depende da aprovação dela, você pode ser honesto. Você pode apontar quando ela está errada. Pode estabelecer limites claros e pode ser o homem que lidera a dinâmica. As mulheres sentem uma atração visceral por homens que têm a coragem de ser quem são, independentemente das consequências sociais. Esse foda-se estoico para a opinião alheia, quando baseado na virtude, é o ápice do magnetismo masculino. Ela se apaixonará por você porque você é o único homem que não tenta agradá-la o tempo todo. Você é real, você é sólido e você é inteiro. A partir de hoje, a sua prioridade é o seu desenvolvimento. Cada hora gasta no ginásio, cada livro lido, cada projeto finalizado é um tijolo na construção do seu poder de conquista. Torne a sua vida tão interessante que você sinta prazer em passar tempo sozinho. Quando você atingir esse estado de espírito, qualquer mulher que entrar na sua vida sentirá que está entrando em um solo sagrado. Ela não verá você como um pretendente, mas como um destino. Este império que você agora constrói prepara o terreno para o nosso toque final. No próximo capítulo, vamos tratar da presença inabalável e do filtro de valor. Você vai descobrir como usar o seu silêncio e a sua escuta ativa para se tornar o juiz da interação, fazendo com que ela busque a sua validação de forma instintiva e apaixonada. Vamos aprender a transformar a sua presença em um prêmio que só é concedido àqueles que provam o seu valor. Esteja pronto para se tornar a autoridade máxima no seu próprio mundo.
Agora que você já construiu o seu império interno através da autarquia e dominou a sua reatividade com a indiferença seletiva, chegamos ao ponto onde a conexão se torna inquebrável, a presença inabalável e o filtro de valor. No estoicismo, a atenção plena, prosoche, é o ato de manter a consciência continuamente focada no momento presente e nos próprios princípios. O erro fatal que impede uma mulher de se apaixonar verdadeiramente é a ausência presente do homem. Muitos homens, quando estão com uma mulher, estão preocupados em impressionar, em não cometer erros ou estão mentalmente em outro lugar. Eles emitem uma energia de ansiedade e dispersão. O homem inabalável, por outro lado, oferece uma presença tão densa e focada que a mulher sente como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Essa intensidade é o que cria a conexão emocional profunda que precede a paixão. A solução prática para dominar este pilar é tornar-se o juiz da interação, não o réu. A maioria dos homens age como se estivesse em uma entrevista de emprego ao conversar com uma mulher bonita. Eles tentam se vender, provar que são interessantes e buscam desesperadamente um sinal de aprovação. O estoico inverte esse papel. Ele usa a escuta ativa e o silêncio estratégico para avaliar se aquela mulher possui a virtude e o caráter necessários para habitar o seu império. Quando você ouve mais do que fala, e quando você olha nos olhos dela com uma calma imperturbável, você estabelece um filtro de valor. Você não está lá para ser escolhido. Você está lá para decidir se ela merece ser escolhida. Essa mudança de postura é o que faz com que ela instintivamente comece a buscar a sua validação. O ser humano tem uma tendência natural de valorizar o que é testado e difícil de alcançar. Vamos a um cenário prático. Durante uma conversa, em vez de você contar todas as suas vantagens, você faz perguntas profundas. Se ela menciona um valor ou uma atitude, você a desafia. Por que você acredita que isso é o correto? Se ela age de forma fútil ou tenta usar o charme para desviar de um assunto sério, você não cede. Você mantém o seu silêncio e um olhar firme até que ela retome a sobriedade. Essa presença inabalável comunica que você é um homem de padrões elevados. Para a mulher, isso é extremamente excitante. Ela percebe que a beleza dela não é um passe livre para a sua atenção. Ela sente que para ter o seu sorriso ou o seu elogio, ela precisa demonstrar substância. É nesse esforço de tentar ser boa o suficiente para passar pelo seu filtro que ela se apaixona. A paixão é o prêmio que ela dá a si mesma por ter conquistado um homem que não se impressiona fácil. O erro que você deve erradicar é a validação gratuita. Elogiar uma mulher apenas pela aparência é como dar um troféu a alguém que não participou da corrida. O estoico elogia a virtude, o esforço e a inteligência. Guarde os seus elogios para os momentos em que ela demonstrar algo que realmente ressoe com o seu código de honra. Quando você é econômico com a sua aprovação, cada palavra positiva que você profere ganha o peso de um decreto imperial. Ela passará a observar o seu comportamento, tentando entender o que te agrada. Esse foco constante dela em você, tentando decifrar os seus padrões, é o que cria a obsessão romântica. O homem que se apaixona fácil é esquecido. O homem que avalia com rigor é idolatrado. Reflita agora. Você tem o controle do seu olhar e do seu tempo de resposta? No estoicismo, o domínio sobre os próprios sentidos é fundamental. Se você desvia o olhar quando ela te encara, ou se você se apressa em preencher cada silêncio, você está entregando o seu poder. A presença inabalável exige que você esteja confortável no vazio. O silêncio é a ferramenta que você usa para deixar que as emoções dela aflorem.
Deixe que ela fale, deixe que ela se revele e, acima de tudo, deixe que ela sinta a sua força silenciosa. Um homem que consegue sustentar um olhar e um silêncio sem desconforto demonstra uma segurança que nenhuma palavra poderia expressar. Ela se apaixonará pela paz que encontra na sua força e pelo desafio que encontra na sua reserva. Pense na metáfora do farol e do marinheiro. O marinheiro, a mulher, navega em um mar de incertezas, emoções voláteis e homens instáveis. O farol, você, não corre atrás do barco. O farol não grita para ser notado. Ele apenas permanece lá, firme na rocha, emitindo uma luz constante e poderosa que corta a escuridão. O marinheiro é atraído pela luz do farol, porque ela representa segurança, direção e solidez. Se o farol começasse a perseguir os barcos no mar, ele deixaria de ser um guia e se tornaria apenas mais um destroço flutuante. Seja o farol. Mantenha a sua luz, sua presença e seus valores constante. Aquelas que forem dignas navegarão em sua direção. O filtro de valor também te protege de entrar em relações tóxicas ou com mulheres que não somam a sua vida. Ao agir como o juiz da interação, você percebe sinais de alerta que os homens cegos pela luxúria ignoram. Se ela é desrespeitosa com os outros, se ela é excessivamente voltada para o ego ou se ela não possui disciplina, o seu filtro deve rejeitá-la imediatamente. A verdadeira conquista estoica é saber quem deixar entrar no seu círculo íntimo. Ironicamente, a sua disposição em rejeitar quem não atende aos seus padrões é o que faz com que as mulheres de alto valor lutem para provar que são diferentes. Elas querem ser a exceção na vida de um homem que tem regras. A partir de hoje, pratique a escuta profunda. Quando estiver com ela, desligue o mundo. Observe os detalhes, ouça o que está nas entrelinhas e, principalmente, observe como você se sente na presença dela. Não tente ser o centro das atenções, seja o centro da percepção. Ao dominar a sua presença, você domina o ambiente. Você deixa de ser alguém que está tentando conquistar para ser o prêmio que todos desejam possuir. Esta maestria sobre a dinâmica encerra a nossa fase de construção. Você agora compreende que conquistar e fazer alguém se apaixonar não é sobre truques, mas sobre a manifestação de um caráter inabalável. No próximo capítulo, vamos para a conclusão. Vamos unir a indiferença, a autarquia e a presença em um código final de conduta que selará o seu destino como um conquistador de si mesmo e, consequentemente, do mundo. Prepare-se para o chamado final da nossa legião. Chegamos ao ápice desta transformação. O que você recebeu até aqui não é apenas um guia sobre como atrair mulheres, mas um manual de reconstrução da sua própria identidade masculina. O erro final que muitos homens cometem é acreditar que podem aplicar esses princípios apenas quando estão diante de uma mulher atraente e logo depois retornar à mediocridade do homem comum. Mas o estoicismo não admite máscaras. A virtude não é uma roupa que você veste para um encontro, é a pele que você habita 24 horas por dia. Se você quer conquistar qualquer mulher e fazer com que ela se apaixone, você precisa primeiro conquistar a si mesmo. A paixão dela é apenas o eco da sua própria grandeza interna. Se você não é fiel ao seu código quando está sozinho, a sua presença nunca terá o peso necessário para ancorar o coração de outra pessoa. A síntese de tudo o que aprendemos reside na fusão da indiferença, da autarquia e da presença em um único estado de espírito, o estado de soberania. Quando você integra esses pilares, você deixa de tentar e passa a ser. O homem inabalável não sai de casa para conquistar. Ele sai de casa para cumprir o seu dever e viver de acordo com a sua natureza. E é exatamente essa falta de esforço direcionado à validação que o torna irresistível.
As mulheres sentem quando um homem possui um núcleo sólido que não pode ser abalado. Elas apaixonam-se pela segurança de saber que, aconteça o que acontecer, você permanecerá firme. No mundo moderno, onde a maioria dos homens é volátil, carente e emocionalmente instável, ser um homem estoico é possuir um superpoder. A partir de agora, o seu compromisso deve ser com a constância. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ouse manter o seu silêncio quando todos estão falando bobagens. Ouse priorizar o seu treino e o seu trabalho quando a tentação da disponibilidade total bater à sua porta. Ouse ser o juiz da sua própria vida e daquelas que desejam entrar nela. A verdadeira conquista é um subproduto de um homem que se recusa a ser menos do que o seu potencial exige. Quando você vive dessa forma, você não precisa de truques de sedução. A sua existência se torna a técnica mais poderosa de todas. Lembre-se, o objetivo do estoicismo aplicado às relações não é o controle sobre o outro, mas o controle absoluto sobre si mesmo. Se uma mulher se apaixona por você, é porque ela viu em você um vislumbre de ordem em um mundo de caos. Mas, se por algum motivo o destino decidir que os seus caminhos devem se separar, o homem inabalável aceita o amor fati. Você não perde a sua essência quando alguém vai embora, porque a sua essência nunca esteve depositada nas mãos dela. Você é o sol do seu próprio sistema solar. Algumas estrelas e planetas orbitarão ao seu redor por um tempo, alguns por uma vida inteira, mas o seu brilho e o seu calor vêm de dentro, do fogo da sua própria virtude. Reflita sobre o homem que você era antes de começar a ler este roteiro, e o homem que você é agora, detentor desse conhecimento. O abismo entre esses dois estados é a disciplina. A paixão de uma mulher é volátil como o vento, mas o respeito de um homem por si mesmo é eterno como a rocha. Foque no respeito e a paixão virá como consequência. Foque na paixão e você perderá o respeito e a si mesmo. Escolha o caminho da força, escolha o caminho da honra, escolha ser o arquiteto do seu próprio destino. Se você chegou até este ponto final, você provou que tem a paciência e o foco que a maioria dos homens já perdeu. Você faz parte de uma minoria que prefere a dureza da verdade ao conforto da ilusão. Para selar este pacto com a sua nova realidade e mostrar que você está pronto para ser o mestre do seu próprio jogo, deixe o seu sinal aqui na nossa legião. Comente a palavra invicto nos comentários abaixo. Esse é o grito de guerra do homem que não pode ser dobrado pelas circunstâncias e nem escravizado pelos seus desejos. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar a sua formação nesta marcha rumo à excelência. O caminho do inabalável é contínuo, e cada conteúdo que entregamos aqui é um novo suprimento para a sua batalha diária. Ative as notificações para que você nunca perca o norte quando o mundo tentar te desviar. Se este vídeo te deu clareza, compartilhe-o com um amigo que ainda está perdido no labirinto da carência. Um homem forte ajuda a fortalecer os seus irmãos. A jornada de conquista agora sai do campo das ideias e entra no campo da ação. Vá para o mundo. Construa o seu império. Domine os seus sentidos. Seja a presença que ninguém consegue ignorar e a força que ninguém consegue quebrar. O mundo se ajoelha diante do homem que não precisa de nada além da sua própria virtude. Mantenha-se firme, mantenha-se soberano, mantenha-se inabalável.